É um prazer estar aqui com vocês, para comentar um pouquinho da história, não só minha, mas do trabalho que eles vem fazendo, desenvolvendo no Vale do Paraíba e Taubaté em especial. Legal, Fábio, fica tranquilo. Esse espaço aqui é um espaço nosso, é um espaço de fala para a gente poder, né, conhecer pessoas que têm engajamento social, que nem você. Você é presidente, né, de algumas associações, de instituto, faz parte. E além disso, você tem um trabalho na CUFA, né, que é um projeto super importante. Mas antes disso, eu quero conhecer quem é o Fábio Padilha. Eu tenho 44 anos, né, sou nascido em Taubaté, criado em Taubaté. Nasci ali na Independência, hoje moro na Esplanada, que é um bairro, a gente chama comunidade, né? Uma comunidade em Taubaté, é uma das maiores. E tenho 6 filhos, Família bem grande, né? bem grande. Isso é bom. Quem aguenta muito é minha esposa, a Francine, ela que é a guerreira de tudo isso, que aguenta todo mundo, né? Ela tem, na verdade, Inclusive a gente, né? 7 filhos, né? E a gente começou a história de militância, né? A gente começou essa luta desde cedo, né? Eu venho de uma família que sempre ajudou o próximo, né? Fui criado pelos meus avós, né? Então a gente sempre foi ensinado isso, a estender a mão pro próximo. Na nossa geração tem muito isso, né? Nossa geração é bem. O ensinamento é esse humanizado, que a gente precisa cuidar da gente, mas também cuidar das outras pessoas que estão ao nosso redor. Uma das a última geração ainda que carrega isso, né? Os ensinamentos mais antigos. Certo. Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos eu trabalhava, era numa empresa que limpava área, a gente limpava, não tinha esse negócio de CLT, de leis, né? A gente desde cedo trabalhou. E a gente via, né, não que isso seja errado, mas tem muita coisa que a gente podia ter, tava trabalhando lá e não pensava muito no estudo, né? Hoje a gente tenta priorizar para os nossos filhos o estudo, para eles terem uma condição melhor, né, para frente. E comecei a trabalhar como promotor de vendas depois, né, que é a minha profissão até hoje. Então, sou promotor de vendas, sou do sindicato dos promotores de vendas, sou diretor também, além de ser presidente dessas instituições. E foi onde começou tudo, foi dentro do sindicato dos promotores de vendas, né? Que eu vim conhecer realmente a luta e quanto a gente faz a diferença na vida dos outros, lutando pelos outros, né? Legal, bacana. E lá começou lá atrás, e nessa luta pela categoria, né, que hoje os promotores de vendas são 1,5 milhão no Brasil todo, de promotores de vendas. Só que é uma categoria que, na verdade, é uma função, não é categoria ainda, né? A gente tá com toda a papelada lá para ir para votação, para ser regularizado. Mas todo mundo sabe como é difícil, né? E essa categoria, às vezes, ela não vende um produto, né? Ela vende o sonho, ela vende, às vezes, o sonho de uma outra pessoa, né? Ali a gente aprende a enxergar com os olhos do outro, né? Verdade. Tem que deixar como uma pessoa, ela sentir o prazer de comprar aquele produto, né? E a gente vê o sofrimento da categoria por não ser regularizada, né? Então a gente vem nessa luta constante, já desde de 2002 veio nessa luta, a gente vem nessa luta, né? E a última vez que a gente tentou unir todo mundo, a gente se esbarra em um monte de burocracia, então assim, fica complicado, mas a gente não desiste, né? E através dessa luta, né, a gente se torna um pouquinho mais visionário nas ações. Começa a enxergar outras necessidades, né? Além da categoria, começa a enxergar que também as outras pessoas também precisam de Daí vem aqui lideranças, né? Que façam a diferença. que a gente falou lá atrás, né? Daí junta o que você teve de ensinamento, o que você está aprendendo, né? E comecei a entrar de cabeça na parte social, né? No terceiro setor. Eu morei um tempo em Caraguatatuba, no litoral,
E assim que voltei, um tio já mexia com, dava comida para pessoa em estação de roupa e me chamou para fazer parte de seguro. Legal. E foi isso que te motivou a. E isso que nasceu aquele vício, né? Que você não consegue sair, né? De estender a mão ao próximo. Né? E daí começou a luta, a gente começou a entregar, eu fazer parte, né? A gente. Hoje você é presidente da CUFA de Taubaté, Hoje certo? da CUFA Taubaté. E acaba tomando conta do Vale do Paraíba todinho, né? Legal. Conta pra gente um pouco dessa experiência de estar como presidente de uma instituição que tem esse papel de cuidar do próximo, de... E através do nosso trabalho, a CUFA nos enxergou no Vale do Paraíba e chamou para fazer parte. E desde 2019, começo da pandemia, chamaram a gente para fazer parte e a gente encontrou um grande problema, como todos passaram, que foi a pandemia. Certo. E a gente via a necessidade dentro da comunidade, até pessoas que você achava que nunca ia passar necessidade, passando necessidades, porque comércios fechados, tudo fechado, né? Não tinha onde gerar dinheiro para comprar alimento. Naquele período muitas pessoas, né, passaram por essa situação de... eu mesmo, né, naquele período eu trabalhava autônomo e não era registrado. Então, quando veio a pandemia, fechou a loja onde eu trabalhava, o dono só falou, ó, não vamos continuar porque estamos fechados. Muitos trabalhadores, igual a mim, né, sofreram esse impacto da pandemia, né? E aí, como é que eu vou gerar renda na pandemia? Sem poder sair, é bem complicado. E daí começou a ação, a gente correr atrás, né? O nome da CUFA foi muito forte, então assim, a CUFA recebia as doações aqui em São Paulo e a gente sem condição nenhuma lá no Vale, porque assim, as cestas básicas vinham para cá. E tinha que buscar. E a gente não tinha recurso, né? Então a gente tinha que fazer vaquinha entre os voluntários, entre a gente, pedir para um, pedir para outro, conseguir o transporte e ia buscar. Na pandemia, no primeiro ano, a gente chegou a entregar em Taubaté mais de 8.000 cestas básicas. Tá? A gente começou a vir e buscar, todo mês vinha, final do mês tinha buscar e já tinha um cadastro das lideranças dentro das comunidades. Tá? E a gente fazia essa logística aí que a gente achava que não ia dar conta. Né? Sim, por Deus, porque fisicamente a gente parecia que não ia aguentar, né? Que a demanda era muito grande e ir no contramão de tudo, porque a gente estava se expondo ao Covid, né? Então, mesmo assim, a gente vestiu a camiseta e foi para cima. E aí começou a caminhada, né? Nasceu o Instituto Benedito Vieira, através das ações, né? E a gente foi se expandindo. Em Nomaiagaba, a gente começou a entrar em Pinda, fazer comida dentro dos bairros, pegava os bairros mais carentes. Ali no Vale do Paraíba são quantas cidades ali, Fábio? Ali são mais ou menos 35, acho que chega quase 40 cidades, contando o Vale Histórico, o Vale todinho. Então a gente começou a fazer ações dentro dos bairros, né? Levar barbeiro, fazer almoço para a comunidade todinha. E tudo para recurso dos voluntários. A gente ia pedindo, juntando. Vamos tentar, é o que eu falo, traz a ideia que, por mais louca que seja, a gente tenta pôr em prática, né? E foi acontecendo naturalmente, né? Depois, esse ano, a gente foi para conhecer a parte, a Associação dos Paraplégicos, né? Do Taubaté, onde estava fechando as portas e pelo tamanho da CUFA, a gente foi chamado para ver se conseguia resolver alguma coisa. Não. E tomamos a frente e, graças a Deus, a gente está conseguindo colocar no eixo. A pandemia, né, acho que para todo mundo foi um desafio, né? Porque essa geração, pelo que eu lembro, não passou nem acho que foi a primeira pandemia dessa geração, né? Então, e pegou a gente em um momento que a gente tinha um governo que não tinha preocupação com o social, preocupação com as políticas, né, voltadas para as pessoas que mais necessitam. Então, acho que a CUFA e outras entidades
nem que o Instituto Benedito Vieira fizeram e fazem até agora um papel crucial, né, nessa relação com a comunidade. Sim, foi importantíssimo, né? Porque o descaso do governo foi muita gente morrendo, né? Então, assim, eu acho que afetou todos, e teve uma família que não foi afetada por isso. E esse descaso foi muito grande, né? Muita gente ainda tampa os olhos para isso, mas é a realidade, né? Se a gente tivesse um governo que fizesse o correto, né? Que incentivasse o correto mesmo, eu acho que não teria tantas perdas. Países da Europa, por exemplo, na pandemia fizeram lockdown, né, paralisado, mas logo em seguida buscaram uma alternativa para poder ajudar aquelas famílias que por algum motivo foram atingir diretamente, e é isso, pela economia, né, ajudando com o recurso do governo, enfim. Né, no Brasil não aconteceu isso, infelizmente. E eu acho que tudo isso afetou muito, né? Afetou muito. Hoje o reflexo que a gente tem até hoje, o reflexo de tudo isso, né? As comunidades estão se erguendo, né? Porque os pequenos comércios que tinham ainda nas comunidades fecharam, Sim. né? Porque não tem o suporte. Os grandes mercados ainda só ganharam mais dinheiro ainda, né? As grandes redes ganharam muito dinheiro. Mas o pequeno comércio fechou, né? E para aquele comerciante se erguer de novo foi difícil, né? Então as comunidades começaram a sentir muito desemprego ali, porque o emprego que tinha no bar do seu Zé não tem mais. Fechou, não mais. Mercearia não tem mais. Então, e tem a discriminação ainda, né? Das grandes redes em empregar alguém que mal tem endereço, né? Você vai em comunidade que é irregular, não tem um endereço. Então, tudo essa política, né? Até de regularização fundiária, né? Daí a gente começou a enxergar e começou a passar para a comunidade o quanto é importante ela lutar pelos direitos dela, né? Pelo menos ela saber o que está acontecendo. Por que minha rua não tem nome, não tem CEP? Não é? Aproveitar que você levantou essa bola, Fábio, já manda um recado pro pessoal de Taubaté para, né, chamar para essa luta. Eu acho que Taubaté assim, vem passando por uma situação muito grave, né, de uma má administração muito grande. Hoje a gente tem mais de 30 bairros irregulares na nossa cidade e a importância da luta, né, da regularização desses bairros, né, para chegar ao mínimo de suporte dentro desse bairro, ter uma linha de ônibus, ter um posto de saúde, um saneamento básico. Então precisa da regularização fundiária. Até mesmo para a instalação de luz hoje em dia, a gente precisa da regularização fundiária, né? Porque o governo passado ele acabou com esse convênio Luz para Todos. Então, antigamente chegava, mesmo sendo irregular o bairro, conseguia instalar a luz, né? Que é essencial, hoje é essencial a gente ter uma geladeira, para ter um mínimo de conforto, a gente precisa ter a luz elétrica. E agora, com o governo atual, está tentando de novo convênio, mas Taubaté precisa lutar pela regularização dos bairros, né? Os bairros ter um mínimo de dignidade, né? E aí, assim, além dessa questão da habitação, eu lembro que na pandemia, né, saiu vários pedidos de reintegração de posse, né? Por mais que naquele período, né, teve o auxílio emergencial na pandemia, e muitas pessoas ficaram sem onde morar, porque pagava aluguel, né, não estava trabalhando, porque naquele período a questão do trabalho informal já era alto, né, o índice de emprego estava muito alto, e por mais que teve o auxílio, né, que o governo ainda foi contra, né, foi feito um debate lá no Congresso, muitas pessoas ficaram sem residência. Muitas pessoas foram para a situação de rua porque não tinha como pagar o aluguel, né? Você vê como é que foi tão pesada a pandemia, porque atingiu todas as áreas. A questão da educação, né? Então os nossos filhos, que ainda, né, os pequenos, frequentam escola, não podiam ir para a escola. Aquelas pessoas que tinham exame marcado, cirurgia, foi desmarcado, e às vezes estava ali 1, 2 anos na fila de espera. Então, assim, a pandemia, ela trouxe muita coisa negativa,
né? Mas também foi um momento da gente se reconectar com algumas coisas. Conta pra gente um pouco desse trabalho que você fez aí, fora da questão do suporte para as pessoas, mas também para Taubaté. Você lembra uma história, né? Assim, logo no começo da pandemia, a gente saiu para entregar as marmitas, né? E já tem um percurso, né? Onde a gente sabe onde as pessoas estão de boa fita e eles são acostumados, né? A ver nosso carro, então a gente já conhece quase todo mundo. E tinha um senhor de bicicleta, assim, parado perto. A gente começou a entregar, ele meio acanhado, né? E como ele estava de bicicleta, ele falou, não é pessoa, situação de rua, estava bem arrumado, né? Limpo. E eu cheguei a perguntei para ele, o senhor quer uma marmita, né? Que muitas vezes estava com fome. Ele falou assim, tem como arrumar mais de uma para mim? Daí ele começou a contar a história dele, que ele ficou desempregado, não tinha tirar, e ele estava ali porque ele sabia que uma hora ia passar alguém, algum grupo, né, para entregar comida para a pessoa estação de rua, e a família dele estava sem comida. Ele precisava levar pelo menos 5 marmitas, porque para suprir a necessidade daquele dia, daquela noite, fazia o dia inteiro sem comer nada, né, só a noite. E daí a gente arrumou as marmitas para ele. Um voluntário nosso pegou o endereço para depois estar auxiliando, né? E naquele momento a gente viu a necessidade, o que realmente estava acontecendo, né? Então a gente começou a fazer marmita a mais e foi assim, cada dia que saía tinha mais pessoas que não eram pessoas em situação de rua, mas que não tinham como em casa. Então a gente começou a dar o auxílio para essas famílias também, né? Porque a prefeitura, ela não conseguia enxergar isso, né? Tem um projeto em Taubaté que é Fome Zero, alguma coisa assim, não me lembro o nome, que dá sopa para algumas associações de bairro. Só que Se fosse aquele bom prato, né? Só que se chegar uma pessoa lá, uma mãe de família, com 8 filhos, ela ganha uma marmita só. E ela tem que dividir aquela marmita para todos. Algumas lideranças nossas ainda de associação de bairro começou a dar macarrão, as coisas a mais para aumentar aquela sopa, né? E foi desse jeito, devagarinho a gente foi tentando suprir tudo. E graças a Deus acho que a gente fez um bom trabalho na pandemia, sabe? Fábio, quem quiser ajudar vocês lá em Taubaté, quais são os contatos que podem entrar, redes sociais? Só nas redes sociais, entra em contato com a gente nas redes sociais. A gente passava alguns telefones para contato, mas... Quem quiser encontrar com o Fábio, né? Qual que é a rede social que vai lá e digita Fábio Padilha, Taubaté, qual que é a rede? Se entrar no Fábio Padilha, já vai achar o Fábio Padilha lá, pode comentar, pode mandar. Legal. Mas tem a CUFA Taubaté, né? Legal. Sempre por Taubaté na frente, se por CUFA vai aparecer do Brasil inteiro, porque hoje coloca Taubaté CUFA. CUFA Taubaté, a parte, Associação dos Paraperenses Taubaté. Legal. Né? Que vai assar. Qual comentário a gente sempre responde. Bacana. A gente sempre tenta atender, né? Fábio, você colocou também que vocês atuam com a questão do esporte, piscina, artes marciais, né? Psicólogos, fisioterapia. Como que é esse trabalho com a comunidade, a questão do esporte? Hoje a gente tem um espaço, que é a parte da Associação dos Paraplégicos, que é exclusivo para os paraplégicos, né? Só que a gente pegou ela numa situação que não tinha mais paraplégico, estava quase fechando. E a gente decidiu abrir para a comunidade. Certo. Hoje a gente atende o foco aos paraplégicos, né, as pessoas com necessidades especiais, mas a gente decidiu abrir para a comunidade. Hoje a gente tem uma piscina coberta, aquecida, né, que estava parada, e a gente chamou a prefeitura cedeu os professores. Então a gente tem aula de natação desde mamãe bebê até adulto. Então. E para idoso, hidroginástica, a gente passa, na piscina passa 400 pessoas por semana. E a gente tem a fisioterapia da parte toda completa, né, que atende também uma demanda. A gente não consegue
atender tudo, né? tudo, porque a gente tem 3 fisioterapeutas, né, que são voluntários lá e então elas não conseguem uma demanda muito grande. E as psicólogos, né? E fora os outros projetos que a gente. Qual é a ideia da CUFA? Qual é a ideia do Fábio Padilha? É fazer uma corrente, as portas estão abertas para todo quanto é tipo de projeto, né? E ajudar aquele projeto a buscar recursos. Hoje essas entidades têm alguma ajuda do governo, tem alguma ajuda da prefeitura ou não? Hoje não. Hoje a prefeitura, que nem ela usa o espaço nosso da parte, quem custeia. É mais uma parceria. É uma parceria assim mais nossa, né? A gente, o custo de limpeza de piscina, de estrutura, tudo é nosso. Ela só cede os professores, né? E, então, assim, é difícil, mas pela comunidade, por diversas vezes a gente já tentou parar, já pensou em parar, né? Porque é cansativo, porque a gente vive, todos nós somos voluntários, né? Sim. A gente não tem um tostão para fazer isso, né? Faz de coração. E muitas vezes eu deixo de estar brincando com meus filhos para ir limpar a piscina, né? Porque a gente não tem condição de pagar um piscineiro, né? Porque não tem recurso. Então, a gente pede, a gente teve ajuda, né, do deputado Luiz Carlos Marcolino, que Inclusive, um grande parceiro nosso, mandar um abraço aí pro deputado Luiz Cláudio Marcolino, tem feito um excelente trabalho na Lesp, né? Inclusive, você encontrar ele, mande um abraço para ele. A gente está ansioso para ele vir aqui fazer uma podcast da gente. Ele é parceiraço, eu acho que é um dos poucos que olha para o Vale do Paraíba, né? A gente não tem, Vale do Paraíba não tem representante, então a gente adotou ele como nosso, e ele adotou o Vale do Paraíba, né? Então é um dos poucos que enxerga ali o Vale e está dando esse suporte. Bacana. Tentando de um jeito ou do outro mandar recursos, se não é para a instituição que a gente toca, mas para alguma instituição parceira, porque o ideal é isso, é uma ajudando a outra. A gente via muito isso dentro da cidade, as instituições, era só ela por ela e não enxergava as outras, né? E a gente começou a ensinar eles que não é bem assim, né? Se eu ajudo a outra ajuda a outra e vira uma corrente, todo mundo é ajudado, né? Padilha, a gente está finalizando aqui o nosso podcast. Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui, né? Fica à vontade, é o seu momento. Eu peço um pouquinho assim, como a gente mexe muito com social, que a gente olhe para o próximo, né? Eu acho que a gente só vai conseguir fazer um mundo melhor, né? A gente estendendo a mão pro próximo, amando o próximo, né? Porque eu acredito que só assim a gente vai conseguir mudar as coisas, né? A gente amando o nosso próximo, a gente não faz nada de errado, a gente, né, consegue fazer correto e justo, né? Ser justo. E que ajude também as instituições, né? Acho que os empresários locais, né, que tem um pouquinho de zelo mais pela cidade, que dá o recurso, que dá dinheiro para ele, né? E ele ajude nisso. Isso vai retornar para ele mesmo, né? Quando você ajuda o social, você está ajudando outras pessoas, aquela pessoa sai daquela situação de risco, né? Depois ela vai consumir na cidade, ela acaba, né, fazendo que a economia gire na cidade. Né? Sim. E dessa forma a gente vai conseguir levantar, principalmente Taubaté, que está no caos, né? Taubaté hoje está numa situação precária, uma má gestão, né? A gente torce para o próximo gestor agora, né? Consiga tirar Inclusive esse ano de eleição, né? Já manda um recado aí para Taubaté, a importância, né, do voto, a importância de escolher bons vereadores, bons prefeitos, né? Sim, renovação, né? O que a gente pede em Taubaté é renovação, porque a gente está vendo que não está dando certo, que já está lá. Tem vereadores lá que fez carreira já, né? Política lá, e para ele não. Se a sua comunidade está ruim ou não importa. O que importa é o que está entrando para ele. Né? Que do lado da casa dele, o condomínio que ele mora, tem segurança, né? E na comunidade não tem. Então, assim, a gente precisa de renovação. Né? Olhe para direitos dos pré-candidatos agora que vai sair, pelos candidatos que vêm.
e mudança. Vamos tentar mudança, vamos tentar melhorar aí um pouquinho, né, da nossa cidade, né? Legal. Que é tão Padilha, linda. quero agradecer, né, a sua vinda aqui no nosso podcast. Falar que esse espaço é nosso, é um espaço aberto. Já deixa o convite para você vir outras vezes aqui falar da CUFA, falar da parte, falar do Instituto Benedito Vieira, né, até mesmo para a gente poder estimular e trazer pessoas reais, né, pessoas que estão ali na comunidade, pessoas que enfrentam né, o dia a dia da comunidade e estão pensando também no próximo, também estão construindo. Eu falo que nós que tem essa preocupação de estar no trabalho social, a gente também está deixando algo para gerações futuras, para os nossos filhos, enfim, isso tudo é algo que a gente deixa de positivo, né? Então, eu gostaria que você deixasse aí seus agradecimentos, suas considerações finais e falar que esse espaço está aberto aqui. Eu queria agradecer pelo convite, né, por estar aqui. E agradecer aos nossos voluntários, né, que estão nos escutando, nos vendo na rede social, e que não apague essa vontade de fazer o bem pro próximo, né, e que nasça mais pessoas aí, dessa vontade, nasce dentro de mais pessoas para ajudar e para levantar o terceiro setor, né, que é tão importante aí não só para Taubaté, mas para o Brasil em geral, né. Sem o terceiro setor hoje, né, e o terceiro setor chega onde o poder público não consegue chegar. E a gente ameniza um pouquinho da dor do próximo. Legal. Padilha, obrigado. Isso aqui foi No Foco, a verdade nua e crua. Acompanhe nossos canais, inscreva, compartilhe. No Foco, a verdade nua e crua. Forte abraço.